Oi, prof. Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma visão geral sobre como a TIT funciona. Para começar, é só entrar no site tit.com.br e clicar nesse botão Entrar. Aqui já vai abrir a primeira tela da plataforma. Se você não é cadastrado, é super simples, vai te pedir um cadastro muito rápido. E aí, você tem duas formas de usar a TIT aqui nesse primeiro momento. Você pode navegar pelo menu e ir descobrindo o que a TIT oferece, ou só responder essa pergunta: como te ajudo hoje? E aí, como eu preciso de um plano de aula, por exemplo, eu vou escrever aqui plano de aula. Eu não coloquei o tema exatamente, e aí a primeira sugestão é o gerador de plano de aula. Eu preciso de um plano de aula sobre triângulos, então eu coloco aqui o assunto. Se eu quiser colocar a habilidade da BNCC, eu posso já colocar a habilidade. Se eu quiser colocar a metodologia da aula e o ano, também já tem como especificar aqui, e aí é só clicar em gerar. Com isso, a TIT já está criando aqui um plano de aula sobre triângulos de acordo com essa habilidade da BNCC. Então, eu basicamente entrei na plataforma, respondi a pergunta e a própria plataforma me direcionou para onde eu consigo resolver esse meu problema, que agora, no caso, é criar um plano de aula sobre triângulos. E aqui tem todo o plano de aula e depois eu vou explicar como eu posso baixar e exportar esse conteúdo. Mas voltando para a tela inicial, eu disse que eu posso começar respondendo essa pergunta e a própria plataforma vai me direcionar para o que eu preciso, ou então navegando aqui em duas áreas principais. Para começar a usar a TIT, eu recomendo olhar essas duas áreas. A primeira é essa própria tela inicial que tem as ferramentas de inteligência artificial que vão produzir conteúdos personalizados na hora. Um exemplo disso é o próprio gerador de plano de aula que eu acabei de usar, e a segunda área que são os materiais prontos. Mas começando aqui pela parte de ferramentas de inteligência artificial, ela serve para quando eu quero criar algo inédito e personalizado. Então eu posso escolher, por exemplo, um gerador de ideias de atividades, um gerador de questões sobre um site, um gerador de questões sobre um vídeo, até piadas nerds para usar na minha aula, texto de apoio, nivelamento de textos, ideias de projetos, critérios de avaliação. Eu vou pegar essa primeira ferramenta aqui, que é ideias de atividades. Eu posso pegar, por exemplo, aquele mesmo assunto que eu coloquei no plano de aula, a mesma habilidade da BNCC, escolher a disciplina e o ano e pedir para gerar atividades. E aqui a TIT já está gerando as atividades, assim como gerou o próprio plano de aula quando eu pedi. E além disso, além do que já foi gerado, eu posso pedir um detalhamento ou alguma alteração a partir desse chat. Então, por exemplo, essa atividade prática eu quero detalhar. Detalhe a opção 1. E aí a TIT vai fazer o detalhamento aqui dessa primeira opção de atividade. Eu posso fazer outras perguntas e ir moldando esse resultado para o que eu preciso. Eu posso copiar e colar em algum arquivo meu, ou eu posso simplesmente baixar esse conteúdo que foi gerado. Se eu voltar aqui, eu vou ver essa aba histórico. Aqui fica tudo que eu já gerei de inteligência artificial na TIT, eu posso consultar esse meu histórico. Então, recapitulando, essa primeira parte, ela é importante para gerar conteúdo personalizado em tempo real, de acordo com o contexto da sua turma e para o que você precisa no momento. Mas se você quer materiais prontos, que já estão revisados por outros professores, e que você tem uma garantia de qualidade pedagógica, uma variedade muito grande de materiais, é só vir nessa aba Materiais Prontos. E aqui você tem uma página infinita de materiais que você pode usar nas suas aulas. Aqui, navegando na parte de cima, você pode escolher o tipo de material. Então, por exemplo, eu quero projetos. Então, eu vejo aqui projetos sobre diversos assuntos. Ah, não, eu quero slides. Eu também posso ver slides de diversos assuntos. Ou eu prefiro filtrar, por exemplo, por disciplina. Quero só slides de química. Eu clico em química e seleciono aqui slides, e aí eu vou ver só os slides exatamente de química. Ou não, eu quero livros, e aí eu consigo acessar aqui capítulos sobre esse conteúdo de química e baixar esse material. Então, aqui na parte de materiais prontos, você pode navegar para
encontrar o material que você quer. Existem diversos formatos, todas as disciplinas e habilidades da BNCC, do ensino fundamental e do ensino médio. Você pode filtrar aqui, por exemplo, de acordo com a habilidade da BNCC, o ano de escolaridade, o assunto, o eixo temático, tem diversas formas de filtrar para exatamente encontrar esse conteúdo que você quer. E aí você pode navegar aqui, encontrar vídeos, atividades, resumos, e exatamente usar esse material para construir as suas aulas. Então, agora que eu já apresentei como acessar os milhares de materiais prontos na TIT ou como gerar conteúdo em tempo real de acordo com o seu contexto específico, eu vou mostrar outras funcionalidades que são mais complexas, que elas são um passo a mais. Então, a partir do uso dos materiais e das ferramentas de inteligência artificial, eu posso, por exemplo, criar uma aula. Eu posso agrupar esses materiais em uma aula e criar uma aula e me organizar aqui pela TIT. Ou então posso criar avaliações, enviar essas avaliações para a minha turma. Aqui no menu lateral, você vai poder, por exemplo, selecionar aulas e criar uma aula. Aqui eu vou selecionar um assunto, por exemplo, contagem, é uma aula do quarto ano, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, uma aula expositiva, e eu quero para essa aula livro, eu quero vídeo, resumo, e eu quero um jogo. E aí eu selecionei o tema, a metodologia e os tipos de conteúdo que eu quero, e essa aula vai ser gerada automaticamente para mim. Então já veio um plano de aula sobre esse assunto e todos os materiais que eu solicitei. Eu posso visualizar aqui esses materiais para checar se é o material que eu quero mesmo. Eu posso tirar esse material, eu posso adicionar outros materiais sobre esse assunto. E aí eu vou só salvar aqui como aula teste, por exemplo, e clicar em salvar, que já está na parte de minhas aulas, eu consigo ver todas as aulas que eu organizei na TIT. Então, em minutos, eu consigo criar uma aula já com o planejamento do plano de aula, mas também com os materiais que eu vou usar nessa aula, que são os materiais disponíveis na TIT e organizados de acordo com os assuntos e as habilidades da BNCC. Se eu quiser criar uma avaliação, posso clicar aqui em avaliação e aí eu crio uma lista de exercícios, uma prova, um projeto, um simulado ou uma redação. Eu vou criar uma prova, mas todos têm a mesma função. Você pode testar aqui como criar a lista e o projeto depois. Então, clicando em criar prova, eu vou dar um nome para ela, de prova teste. Vou selecionar um assunto aqui do 8º ano agora, por exemplo, dízimas periódicas. O número de questões, eu quero 8 questões, por exemplo. O nível eu vou deixar médio. Eu posso selecionar só questões objetivas ou discursivas. E aqui um ponto super interessante. Eu posso selecionar questões de concursos, ou seja, questões do Enem, de vestibulares, provas anteriores, ou questões originais da TIT, ou questões criadas por professores aqui dentro da TIT, ou essas 3 fontes. Eu quero as 3 fontes, mas se você, por exemplo, quiser só originais da TIT, que são questões muito mais difíceis dos alunos encontrarem na internet, você pode selecionar só questões originais da TIT. E aqui a prova já está criada. Então, eu tenho a questão 1, fala qual que é o nível de dificuldade, de onde que essa prova é. Nesse caso, é uma prova de concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro. E qual é o assunto, que é dízimas periódicas. Eu posso mudar a pontuação. Essa questão 1, eu quero que ela tenha 2 pontos. Eu posso ver qual que é o gabarito comentado dessa questão e eu posso analisar questão por questão aqui até a 8ª. Aqui a questão 7 tem um exemplo de questão original da TIT discursiva. Então tem aqui também o gabarito comentado sobre essa questão. Eu posso colocar ela, por exemplo, com 2 pontos também para fechar um total de 10 pontos essa prova. E aí, o que eu posso fazer a partir disso? Eu posso querer só baixar essa prova, mas eu posso enviar essa prova para os meus estudantes. E aí eu preencho o método de resolução, que pode ser online ou no papel. Se tem algum limite, nesse caso não tem nenhum limite de tempo, qual que é a data máxima de entrega dessa prova e qual é a turma. A turma, se você não tiver nenhuma turma cadastrada, tem como criar aqui na hora, mas eu vou passar daqui a pouco na parte de turmas também, sobre como criar turmas. E é só clicar em confirmar que seus alunos vão receber lá no perfil do aluno na TIT
essa prova e eles vão poder fazer essa prova e depois você consegue corrigir automaticamente, inclusive as questões discursivas dentro da TIT. Então, falando por fim sobre turmas, sobre como criar uma turma, é super simples, é só vir aqui no menu Turmas e criar uma turma, você coloca o nome dela, então turma teste, para seguir aqui o nosso padrão, é uma turma do 8º ano, e aí eu crio a turma. Como que os meus alunos vão entrar nessa turma e acessar as avaliações que eu enviar para essa turma ou materiais de aula que eu enviar para eles? Eles têm que entrar na TIT pelo seu link, então é só copiar o link com o código e colar em alguma mensagem de WhatsApp, e-mail, no seu canal de comunicação para os alunos. Eles vão clicar, criar uma conta de maneira super rápida e vão poder usar a TIT com todos os materiais que você enviar para eles. Então, eu passei aqui por tudo que você pode fazer na TIT, e se tiver algo que você precisa lembrar sobre tudo isso que a TIT oferece, é que você tem a possibilidade de construir conteúdos com inteligência artificial de maneira personalizada na hora, ou explorar materiais prontos com uma quantidade, uma qualidade muito grande, e reunir esses materiais em aulas e avaliações de acordo com a sua necessidade e enviar o que você quiser para os seus alunos. Assim, você ganha tempo no seu processo de planejamento, preparação de aulas e avaliações, e tem mais tempo para o que mais importa, que é exatamente a aprendizagem dos estudantes.